Olá, meu nome é Lívia, eu sou biomédica e técnica em enfermagem. Existem muitos comentários sendo feitos de que coronavírus é a mesma coisa que gripe. Será? Antes de começar o vídeo, curte o canal, se inscreve, compartilha com os amigos para que a informação correta seja passada para toda a população, né? É importante nesse momento nós sabermos diferenciar as coisas para não achar que o isolamento é desnecessário, o confinamento é desnecessário, enfim, né? Então, gripe versus coronavírus. Primeiro ponto que eu quero abordar é o agente etiológico. O que é agente etiológico? É algo que vai causar determinada patologia, determinada doença. Que algo é esse? Pode ser um vírus, pode ser um fungo, pode ser uma bactéria, pode ser um parasita, um protozoário, entre outros, né? No caso da gripe e do coronavírus, são vírus, né? Porém, são vírus completamente diferentes. O agente etiológico da gripe é o influenza. Aí existem vários tipos: A, B, C, D, né? H1N1, H2N2, entre outros. E do coronavírus existe o alfa 229E, NL63, beta OC43, o Covid-19, que é a causa da nossa pandemia atual, né? E a gente pode observar que já são coisas completamente distintas com relação ao agente causador dessa doença, apesar de ambos serem vírus, né? Outra coisa que é diferente, o período de incubação. O que é isso, período de incubação? Período lembra tempo, né? Tempo. Então, o que é esse tempo? O que é esse período? É o tempo que leva do contato com o meu agente até a manifestação dos sinais e sintomas. Então, eu entrei em contato hoje com a influenza, por exemplo, daqui 4 dias eu vou começar a manifestar sinais e sintomas dessa gripe que eu peguei. Eu entrei em contato hoje com o Covid-19. Eu vou demorar 14 dias, até 14 dias, para manifestar os sintomas dessa patologia, coronavírus. Então, com relação aos sintomas, já que eu falei de período de incubação, né, que também são diferentes para os dois agentes, né, para as duas patologias, vou falar dos sintomas que eu já falei no vídeo anterior, né? Com relação à gripe, a gente tem os sintomas mais comuns da gripe são febre, tosse, dor de garganta, dor no corpo e dor de cabeça. Com relação ao coronavírus, os sintomas mais comuns são febre, tosse, dificuldade para respirar, que são os mais comuns, né? Com relação a essa dificuldade de respirar, é aí que está a gravidade da doença coronavírus. Por quê? Essa dificuldade para respirar vai levar essa pessoa a uma patologia que a gente conhece como pneumonia. Pode, né? Pode levar, não é que vai, pode. Ciência não é matemática, né? 2 mais 2 na matemática são 4. Mas não significa que você tem uma coisa que você vai ter outra, né? Então, quando a gente fala de ciência, as coisas são mais complexas, né? Então, essa é a forma grave do coronavírus que é causada por essa Covid-19, né? Que é a pneumonia. O que é pneumonia? É a infecção dos pulmões causada por algum agente etiológico. Ah, Lívia, mas que agente etiológico? Vários. Pode ser bactéria, pode ser vírus, pode ser fungo, né? No caso que a gente está falando aqui, na epidemia, na pandemia que a gente está vivendo, o Covid-19 é um vírus que
pode causar pneumonia, né? E aí, com relação aos sintomas da pneumonia, a gente tem febre, tosse e dificuldade para respirar, que são compatíveis com esses sintomas dos casos graves das pessoas que têm coronavírus. Tá, mas o que é pneumonia? O que isso vai causar no indivíduo? Nos nossos pulmões, a gente tem a traqueia, né, que desce aqui através da garganta, se bifurca com os brônquios, virando bronquíolos para os dois pulmões. E no final desses bronquíolos, existem como se fossem caixinhos de uva. Vou deixar aqui as imagens do lado para vocês poderem ver. Esses caixinhos de uva, nesses caixinhos de uva, é onde ocorre a troca gasosa que a gente precisa para poder sobreviver. Que troca gasosa é essa? Quando a gente inspira oxigênio. Quando a gente expira, a gente devolve o gás carbônico que a gente não vai utilizar, né? Então, como que isso acontece? Isso acontece com os nossos vasos sanguíneos. E esses alvéolos, eles são muito vascularizados, tem muitos vasos nesses alvéolos. Então, esses alvéolos funcionam como um caixinho de uva, né? Que tem uma capa, né? Que tem uma capinha. E aí, quando existe um processo infeccioso, ocorre o acúmulo de líquido entre esse saco alveolar e os alvéolos, dificultando que essa troca gasosa aconteça. O que isso vai causar no indivíduo? A falta de ar, que a gente está vendo aí que é um sintoma recorrente tanto no coronavírus quanto na pneumonia. E o que essa pessoa tem que fazer? Se fosse uma infecção, uma pneumonia causada por bactérias, essa pessoa iria tomar o que a gente conhece como antibiótico ou antimicrobiano, né? Iria matar essa bactéria, ok, tudo bem. Porém, nesse caso do coronavírus, não é uma bactéria, é um vírus. E não há uma medicação para gripe, assim como não há uma medicação para coronavírus. Quando a pessoa está com gripe, o que ela faz? Ela está com febre, ela toma um antitérmico. Ela está com dor, ela toma um analgésico. A medicação não vai matar o agente infeccioso, ela vai amenizar os sintomas que essa pessoa está sentindo. Da mesma forma, é com o coronavírus. Não temos ainda uma medicação para coronavírus e muito provavelmente vamos demorar algum tempo para tê-la, né? E não há vacina contra o coronavírus. Aproveito aqui para lembrar que nós estamos no período de vacinação contra a influenza, que é a gripe, e essa vacina ela não funciona para coronavírus, né? E qual é o problema dessa pessoa, então? Que vai ter pneumonia e não tem um remédio para ela. E ela está com dificuldade para respirar. Quando a gente está com dificuldade para respirar, existem várias possibilidades, né? O médico ele pode administrar oxigênio e uma das possibilidades é essa pessoa internar no estado mais grave e precisar de um respirador, né? Para isso, ela vai ter que ser entubada. O que é entubada? É pegar um tubo de plástico e colocar na sua garganta até o seu pulmão praticamente, né? E ligar esse tubo a uma máquina que vai fazer a respiração para você, já que você sozinho não está conseguindo. O grande problema desse vírus, né, do coronavírus, é justamente esse. Por quê? As pessoas podem ficar nesse estado grave. E não temos leitos de UTI para tantas pessoas. Porque não existe... As pessoas que ficam doentes ou que podem sofrer acidentes, elas não vão parar de sofrer acidente ou de ter um infarto ou de N possibilidades, porque a gente está numa pandemia. Os acidentes vão continuar acontecendo, as pessoas vão continuar infartando e os leitos de UTI são para todos, não é só para o coronavírus. Então, por isso o isolamento, né? Para diminuir, frear a infecção e esses casos graves que podem vir a precisar de uma unidade de terapia intensiva que possam conseguir.
Ou seja, para que essas pessoas consigam ser atendidas e elas não morram na fila de espera. E tem vídeos sendo divulgados aí de pessoas falando que é um absurdo esse isolamento, que os hospitais estão vazios. Olha a sala de espera, né? A sala de espera do hospital vazia. Não tem ninguém de coronavírus aqui. Realmente não vai ter mesmo. As pessoas que estão em isolamento e que não estão graves, elas estão em casa. Em isolamento em casa. As pessoas que estão em estado grave, elas não estão na sala de espera. Elas estão numa UTI. Dessa forma que eu falei para vocês. Entubadas com um respirador funcionando para ela, né? Então, é isso, né? O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham contribuído para o conhecimento sobre essa pandemia que a gente está vivendo e continuemos em casa, né? Vamos fazer a nossa parte que já já nós vamos poder nos abraçar, né? Esse isolamento é justamente para isso. Para a gente ficar longe de quem a gente gosta agora, para quando a gente se encontrar, eu vi uma frase desse tipo, né? Quando a gente se encontrar, que não esteja faltando ninguém, né? Na nossa família, entre os nossos amigos, porque quando as coisas estão distantes da gente, é só mais uma coisa, mas quando chega perto, aí a gente vê, né? Que 1% se torna 100%. Então é isso. Muito obrigada, beijinho e até mais.